Olá, caríssimos! Tudo bem com os senhores? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade nessa disciplina de Direito Penal 4. Daremos continuidade ao estudo das normas penais indígenas. Mas antes, vamos recordar um pouquinho do que foi visto na aula passada? Então nós vimos, os prolegômenos necessários ao entendimento aqui da parte penal do Estatuto do Índio. E aí perpassamos conceitos, constitucionais. Vimos lá os artigos 215, 216, 231, 232 da Constituição Federal. Vimos a proteção das normas de cultura indígena, da produção de cultura indígena. Vimos o capítulo constitucional inerente aos indígenas. Analisamos, por exemplo, o que diz a exposição de motivos do Código Penal acerca do tratamento do silvícola. Vimos também que, contrariamente ao que acontecia no Código Civil de 1916, o atual Código Civil não considera mais o índio como relativamente incapaz. Apenas determina que a capacidade do índio será regulada por norma especial. Vimos também que hoje o índio possui capacidade processual, mas que na defesa dos direitos indígenas, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, o Ministério Público deverá atuar em defesa desses direitos indígenas. Analisamos também a questão do Estatuto do Índio e aquela classificação que o Estatuto do Índio faz entre índios não integrados, índios em vias de integração e índios integrados, que por força do texto constitucional atual já não tem mais eficácia. A Constituição Federal não recepcionou essa parte da legislação. Então, caríssimos, prometemos na aula passada que a partir de agora, nós estudaríamos as normas penais indígenas em espécie. Então, espero que os senhores estejam com o Estatuto do Índio na mão, ou pelo menos com o nosso material em mãos, para que possa acompanhar a redação desses dispositivos. Então, nós vamos começar com a leitura do artigo 56 do Estatuto do Índio, Decreto 6.001 de 1973, que diz das normas penais indígenas, e ele atribui ao índio, nesse artigo 56, o tratamento penal. Então, diz que, olha que interessante, que a pena aplicada ao silvícola, ela deve ser atenuada. E na aplicação da pena, o juiz deve levar em consideração o grau de integração do índio. Mas não esqueça, a gente vai ver mais para frente, mas não esqueçam que essa história de grau de integração está superada. Então vamos lá. Estatuto do Índio na mão, por gentileza. Artigo 56 nos diz o seguinte: no caso de condenação do índio por infração penal, a pena poderá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Então, percebam que o artigo 56 do Estatuto do Índio nos traz regras de individualização da pena, da sanção criminal, ao índio que tenha cometido uma infração penal. E reafirma que a este índio que cometeu uma infração penal serão aplicadas as normas de direito penal. E, portanto, senhores, ao permitir a aplicação das normas inerentes à esfera penal, nós temos que esse Estatuto do Índio, artigo 56 mais especificamente, reafirmou da possibilidade de aplicarmos as mesmas regras, o mesmo regramento aplicado às pessoas que vivem em sociedade. Então, vai ser possível
né, a prisão do índio em flagrante delito, vai ser possível, por exemplo, a prisão processual do índio, seja, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão provisória, não existe nenhuma vedação, né, de prisão com caráter de cautelaridade. Também as normas relativas ao processo e julgamento, todo procedimento, são as mesmas aplicáveis às pessoas, né, que vivem em comunhão nacional, em sociedade. Bem, e também em relação ao cumprimento de pena, nós vamos ver que no artigo 56, parágrafo único, temos disposições especialíssimas em relação ao índio. Mas vamos ver como fica a aplicabilidade dessa questão. Bem, sabemos que o direito penal, de um modo geral, utiliza o critério do homem médio. O que é o critério do homem médio? O direito penal, ao estabelecer ali questões de individualização da pena, de cometimento de crime, de julgamento, utiliza este padrão do homem médio. Quem seria o homem médio? É o indivíduo que não é nem exacerbadamente diligente, nem o indivíduo que é absurdamente negligente, nem a pessoa extremamente instruída e nem indivíduo dotado de instrução alguma. Então, é a pessoa dita, entre aspas, normal, com grau de conhecimento ordinário, comum a todos os que vivem em sociedade. Se formos analisar este artigo 56, à luz do texto constitucional, veremos que para todos, o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, diz que a lei regulará as hipóteses de individualização da pena. Mas esse artigo 56, embora a redação dele nos pareça, a primeiro momento, de extrema singeleza, mas ele tem inúmeras peculiaridades que passamos a analisar a partir de agora. A primeira peculiaridade que nós vamos falar, entre as inúmeras, é que a parte final desse artigo 56 fala que o juiz, ao individualizar a pena, ao aplicar a pena, levará em consideração o grau de integração do silvícola. Mas vamos recordar, nós vimos que, face ao texto constitucional, né, Constituição Federal de 1988, nós não podemos mais levar em consideração, face aos princípios constitucionais, aquela diferenciação feita pelo Estatuto do Índio. Né? Vamos recordar, o Estatuto do Índio divide os índios em índios não integrados, em via de integração e integrados. Então, essa expressão, ela deve ser entendida como conhecimento do silvícola acerca da cultura existente de forma predominante, adotada pela sociedade circundante. Então, despreza-se aquela expressão, né, trazida pelo artigo 56, e fazemos uma releitura do artigo 56 nos moldes que acabamos de dizer. Mas vamos recordar o direito penal 1. O direito penal atual adota o conceito analítico do crime. Então, para o conceito analítico, o que é o crime? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. E é sobre esse último item, né, culpável, que nós passamos a tecer alguns comentários. Então, caríssimos, culpável implica em culpabilidade. O que é culpabilidade? É o grau de reprovação que recai sobre a conduta do agente. Mas para que nós possamos pensar em culpabilidade, nós vamos ter que passar pela análise de uma tríade de circunstâncias. Primeiro, analisar a questão da imputabilidade do agente, ou seja, estamos tratando da imputabilidade penal, em que o agente deve ter 18 anos ou mais e mentalmente são. Superada
essa análise da imputabilidade do agente, nós temos que analisar também a potencial consciência da ilicitude do fato que esse indígena praticou. Então, queridos, né, se esse índio não tiver essa potencial consciência da ilicitude do fato por ele praticado, ele pode estar diante do erro de proibição, erro sobre a ilicitude do fato, regulado lá no artigo 21 do Código Penal. Então, um indivíduo que não tem essa potencial consciência da ilicitude, ele está incidindo em erro de proibição. Então, peço que os senhores recordem do artigo 21 do Código Penal. E dentro dessa tríade, falta-nos analisar a terceira circunstância, que é a exigibilidade da conduta diversa, ou seja, se diante daquelas circunstâncias que o indígena se encontrava, ele poderia agir de um modo diferente. E assim, senhores, vamos recordar. Anteriormente à Constituição Federal de 1988, e antes daquela superação de entendimento de índios integrados, não integrados, em vias de integração, a questão da responsabilidade penal do índio era tratada pelo artigo 26 do Código Penal, certo? Que trata da questão da doença mental. Então, o índio, outrora, era equiparado a uma pessoa com doença mental ou portadora de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Mas, alertamos novamente, este entendimento, ele se encontra superado. Por quê? Porque não é porque o indivíduo, o indígena, ele encontra uma inabilidade a se enquadrar, a conhecer as normas da civilização, que ele é doente mental ou possui desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Há de se lembrar também o que nós vimos diante do esforço histórico do direito civil, que no Código Civil atual, o índio não é mais classificado como relativamente incapaz. Então, se o índio não conhece as normas da civilização, as normas da comunhão nacional, as normas da sociedade, ele não pode ser considerado como uma pessoa doente mental ou equiparado a um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Bom, nós conhecemos a fundo as normas deles? Não. E nós somos considerados doentes mentais? Espero que não. Espero que não. Então, queridos, o que acontece não é uma questão de doença mental, desenvolvimento mental ou retardado. O que acontece é um desconhecimento de normas. Então, caríssimos, o que nós temos que verificar é que o índio não pratica o crime por ausência de culpabilidade. Pode ser que falte, nos casos que considera que o índio não praticou o crime, não é por doença mental, mas por ausência de culpabilidade. Porque, por exemplo, esse indígena, por viver afastado, ele não tem essa potencial consciência da ilicitude de sua conduta. Ou seja, ele incide em erro de proibição. Ok? Tranquilo? Continuamos aqui. Então, o índio, só reforçando, o índio que pratica uma conduta crime, se ele for maior de idade, mentalmente são, o que lhe falta, o que lhe pode, fazer a exclusão da culpabilidade dele, entre outras hipóteses, é a ausência de potencial consciência da ilicitude. E também a questão da exigibilidade de conduta diversa deve também ser levada em
consideração. Por quê? Porque sem esses elementos não existe culpabilidade do agente, ou seja, não há um grau de reprovabilidade que possa recair sobre a conduta. E, assim, não existe possibilidade de que aquela conduta seja sancionada penalmente. Então, se for comprovado que esse agente não alcança a capacidade de compreensão da ilicitude do fato por ele praticado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o chamado erro de proibição, lá do artigo 21. E a gente não pode esquecer que o erro de proibição, ele pode ser excusável, o que acarreta a ausência de culpabilidade do agente, ou esse erro de proibição também pode ser inexcusável. Se o erro for inexcusável, nós não vamos ter a exclusão da culpabilidade do agente. O que nós vamos ter é uma redução de pena, uma diminuição da pena a ser aplicada a este silvícola em virtude da peculiaridade de sua condição. Bem, tranquilo até agora, sossegadinho. Então, logo no material dos senhores, os senhores vão encontrar também um comentário sobre um julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? Que não é porque ser índio, o indivíduo é índio, que automaticamente estará excluída a sua culpabilidade. Por quê? Porque esta deve ser aferida caso a caso, diante das peculiaridades daquele caso concreto. Certinho? Então, continuamos lá. Continuamos também com a nossa análise. O artigo 56 do Estatuto do Índio, falei que ele era cheio de meandros, que parecia simplesinho, mas não era tão simplesinho. Mas voltando aqui, o artigo 56 do Estatuto do Índio, ele fala o seguinte, que a pena poderá ser atenuada quando o indivíduo pertencente a uma comunidade indígena cometer um crime. E percebam que esse artigo 56 não coloca nenhuma limitação à incidência dessa causa de diminuição de pena. Então, a princípio, basta a condição de índio, de acordo com a redação do artigo 56, caput. Aí nós temos um dissídio jurisprudencial e doutrinário, principalmente no campo doutrinário. Por quê? Existem duas correntes. Uma que prega que essa causa de diminuição seria obrigatória, certo? E outra corrente que diz, não, essa causa de diminuição não é obrigatória, certo? Só vai incidir se não existir uma atenuante, outra atenuante que possa ser aplicada àquela situação. Mas, voltamos ao texto constitucional. O texto constitucional, ele repeliu aquela classificação de índios. Vamos lá? Vocês estão cansados já de ouvir isso, mas vamos repetir. Índios não integrados, em vias de integração, e índios integrados. Então, a melhor doutrina diz o seguinte, que você rogar pela incidência obrigatória da diminuição da pena, não só pelo fato do indivíduo pertencer a uma comunidade indígena, ele afronta tudo aquilo que é posto pela Constituição Federal. Então, haveria uma afronta ao ordenamento constitucional pátrio agora vigente, certo? No artigo 56, parágrafo único, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, também fala do regime de cumprimento de pena que vai ser imposto ao silvícola. Então, queridos, quando se fala em regime de cumprimento de pena especial a ser aplicado aos silvícolas, nós só temos a reafirmação, do legislador de que o índio que cometeu uma infração penal, ele deve ser punido. Então, reafirma, inclusive, a imputabilidade penal deste
índio, certo? E assim, caríssimos, encerramos a aula de hoje, mas na próxima aula começaríamos analisando a questão do laudo antropológico. Será que ele é obrigatório? Será que ele não é obrigatório? Fiquem com este pensamento para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, se cuidem, cuidem dos seus, bons estudos, fiquem com Deus, saudades.